Isso é uma iniciativa aí do blog da Mari pelo Mundo, Longe Perto e Love and Travel. Lançaram aí esse desafio aí para o Cook em Portugal e para a chefe Nayane Barreto, que está aí, para fazer um workshop delicioso aí sobre os doces conventuais, mais especificamente os pastéis de nata. Eu acho que todo mundo conhece. Se fala Portugal, fala-se, né, em pastéis de nata, bem acompanhado com o vinho do Porto, então ainda mais incrível ainda, né? Para ensinar essas delícias todas, nós estamos aí com a chefe Nayane Barreto. Olá, chefe. Muito obrigado aí pela essa, né, oportunidade de contar um pouquinho para nós os segredos, ensinar aí para a gente. Vou pedir para que a chefe aí se apresente um pouquinho. Acho que todo mundo já conhece ela aí do MasterChef, mas ela está em Portugal há uns anos, né? Vai falar aí um bocadinho para nós sobre ela. Oi, gente. Primeiramente, boa tarde, né? Boa noite. Aqui já é noite em Portugal. Eu sou a Nayane. Eu participei do MasterChef Brasil e depois que eu participei do MasterChef, eu me mudei para Portugal e eu investi na carreira de cozinha, né? Na gastronomia. Eu me formei aqui em Portugal. Então, a base da minha formação é portuguesa. Sou apaixonada por esse país, pela gastronomia, e é isso. Eu estou vivendo aqui já há 3 anos, já trabalhei aqui em 3 restaurantes, hoje faço serviços particulares, catering e personal chef, e vou partilhar com vocês uns truques que eu aprendi aqui em Portugal para fazer o pastel de nata e para dar certo, para fazer em casa e ficar igual que você come aqui em Portugal. Eu tenho aqui também, eu vou apresentar para vocês a minha amiga Celine. Olá, boa tarde. Ela é daqui de Portugal e eu convidei ela para me ajudar a gravar tudo, e também ela vai ser nossa cobaia. Ela é daqui de Portugal e ela no final vai provar a receita e vai falar com sinceridade. Claro, vou ser muito sincera, estou farta de comer pastéis de nata aqui em Portugal. Portanto, vou dar a minha opinião honesta. Podem contar com isso. Mas vai ser bom. Vai ser bom. Então é isso. Obrigada, Celine, por vir aqui me ajudar. E pronto, passo a palavra aí para o Guilherme. Eu espero que força, né? O Guilherme daqui a pouco vai explicar um pouquinho para nós aí sobre, né, Portugal e tudo mais, né? Mas eu espero aí que todos estejam preparados para aprender essas delícias, né? E para aqueles que vão fazer juntamente, creio que deve ter alguém aí que está aí animado, né, nas cozinhas. Eu estou vendo algumas cozinhas aí, animado para fazer essas delícias todas, né? Espero aí que juntamente com a chefe Nayane Barreto vocês possam se deliciar nessa aventura, né? Eu sou o Victor Barros, tá entrando mais algumas pessoas aqui. Eu sou o Victor Barros e comigo está aqui o Guilherme Boeste, né? Nós aí idealizamos um programa chamado Cook em Portugal, onde vocês aprendem a fazer essas delícias todas aqui em Portugal, né? Então, hoje nós vamos passar um gostinho aí para vocês, né? O Guilherme também vai, né, guia turístico oficial aqui em Portugal, vai explicar um pouquinho dessas delícias, dos doces conventuais, um pouquinho da história, enquanto a Nayane vai aí, né, preparando os passo a passo com vocês, tá bom? Passa aí a palavra, então, para o Guilherme, né? Obrigado aí, Guilherme. Ótimo. Sejam todos bem-vindos a Portugal para poder conhecer um pouco desse país através de um elemento doce, né, do doce português, que é um dos símbolos que existem nesse país. E através desse convite da Mari pelo Mundo, Longe Perto e Love and Travel, nós, do Cooking em Portugal, vamos proporcionar, em parceria com esses blogs, com essas parceiras, a oportunidade de mostrar um pouquinho o que é o Cooking em Portugal, com a presença da chefe Nayane Barreto, que é uma chefe que fez a sua formação também aqui em Portugal, é uma pessoa com tem muita capacidade para poder mostrar e que tem assim essa paixão, né, assim por Portugal. Então torna isso ainda mais diferenciado. Eu gostaria de passar então inicialmente o vídeo institucional do Cooking em Portugal. Essa experiência gastronômica e cultural é única aqui em Portugal e uma das poucas que existem na Europa, para que você possa conhecer a gastronomia profundamente, com a participação de vários chefes e de várias experiências.
Vamos começar, chefe, a cozinhar aqui e conversar um pouquinho sobre os doces portugueses? A primeira coisa que a gente vai fazer para começar o pastel de nata é ligar o forno em temperatura máxima. Por quê? Esse doce é um doce muito antigo e ele antigamente era feito pelos freis em fornos a lenha, que atingiam até 400 graus. Então, claro que o forno de casa não chega a essa temperatura e hoje em dia também ele é assado em fornos profissionais que chegam a 300 graus. Mas assim, aqui eu vou fazer aqui em casa, o meu chega a 250, acabei de olhar aqui, e isso é o suficiente. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a grelha o mais próximo possível do grelhador de cima, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui como eu fiz, para vocês verem. Olha, meu forno tá ligado e a grelha tá bem no alto, assim, já próximo do grelhador, dá para ver, né? Então é isso, a gente precisa do forno estalando no máximo para poder fazer essa receita. E aí a gente vai começar com a massa folhada. Gente, a massa folhada dá muito trabalho fazer em casa e era impossível a gente fazer isso numa live. Por isso eu falei pro pessoal para comprar pronta já. E eu tenho aqui uma massa folhada retangular, tá? Eu vou abrir ela e depois eu vou enrolar sem esse papel, né? Muito importante, deixa eu virar aqui a câmera para vocês verem. Vai filmando aqui, por favor. Tá pegando a massa? Sim. A massa folhada, ela é muito sensível, porque é uma massa que tem muita manteiga. Então, ela tem que ser trabalhada fria, gelada. Geralmente, as cozinhas de confeitarias, assim, de pastelarias, né, que se chama aqui em Portugal, mas as cozinhas de confeitaria é climatizada a 18, 17 graus. O que acontece? Hoje aqui está muito calor em Portugal. Eu tenho que ser mesmo rápida com isso, senão o processo de folhagem não acontece. Então, olha, eu enrolei a massa assim, apertadinha, olha, e vamos cortar um tamanho de 2,5 centímetros, mais ou menos, que dá assim 2 dedos e mais um pouquinho. Ó, 2 dedos e mais um pouquinho. Então, chefe, essa é uma massa normal de supermercado, certo? Que todo mundo consegue encontrar, né? Sim. É fácil de encontrar? Uhum. Pronto. Mas, como eu disse, é mesmo muito importante esse processo todo ser muito rápido, porque senão a massa não vai folhar e vai ficar aquela massa seca. O que a gente vai fazer? Vai colocar assim dentro da forminha, não precisa untar, porque a massa tem muita manteiga já, e a gente vai abrir aqui pelo meio. Pode molhar as pontas do dedo um pouco em água gelada e a gente vai abrindo pelo meio. De forma, a gente não amassa essa lateral aqui. Por quê? Porque isso aqui que vai fazer o folhado bonito. Tem gente, tem receita que você acha aí pela internet, que pega a massa, corta redondinho, encaixa aqui dentro e pronto, né? Faz assim. Mas esse truque de enrolar a massa e depois espremer ela ao centro vai fazer com que a folhagem da massa fique bem melhor e bem mais bonita. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é abrir toda a massa dentro da forminha. O fundo tem que ficar fininho, as bordas podem ficar mais grossas, não tem problema. E depois vamos voltar com isso para a geladeira. E, chefe, a massa, ela cresce um pouquinho, assim, depois que vai ao forno? Cresce. Ok. Ela faz... a massa folhada é a mesma massa do croissant. É uma massa que tem que ficar crocante. Uhum. E isso que eu falei da temperatura faz toda a diferença. Por isso, se tiver um dia de calor assim imenso, sei lá, 25 graus, e você for fazer, não vai dar certo. É melhor esperar e fazer à noite, quando tiver mais fresquinho. Com certeza. Aqui agora eu já estou tendo um pouco de dificuldade para abrir por causa da temperatura. Mas olha, tem que cobrir toda a massa, não tem mal se ficar um pedaço com, outro sem, porque quando a massa folha, ela cresce e vai ficar bonita. E eu vou fazendo isso e vou levando para a geladeira.
Aqui no meu caso, porque aqui agora tá 24 graus e são 8 da noite, né? Então tá muito calor. Se eu não fizer isso, esse processo de levar para a geladeira, a massa não vai dar certo. Tá bom? Pronto, e agora, deixa eu virar aqui a câmera. Então, eu vou terminar de fazer aqui e quem está fazendo em casa vai fazendo aí também. Certo. Então agora é o momento de abrir a massa. Hein, chefe? Na verdade, como se fala aqui em Portugal, você vai levar, ou seja, essas forminhas com a massa para o frigorífico, né? Que é como se fosse geladeira em Portugal. Sim. E essa questão, né, chefe, dos doces conventuais é um tema que, para Portugal, acaba sendo uma marca, né? Porque se a gente voltar um pouquinho no tempo, é um país que, assim, no século XVIII, principalmente, era um grande produtor de ovos. A partir do século XV, existiam muitos conventos em Portugal. É um país de origem bastante católica, né? Então, conventos de todos os tamanhos. Obviamente que antes de entrar com a questão do açúcar, né, no caso dos doces, não existia açúcar aqui na Europa. Foi justamente no século XV, ou seja, essas conquistas portuguesas de ir, né, pelo mundo, acabaram por trazer para cá o açúcar. Antigamente usavam outras coisas, como assim, açúcar de beterraba, mel, para poder fazer os seus doces nos conventos, não é? E, portanto, essa tradição, ela é muito assim interessante. E eu queria te perguntar, chefe, em relação aos doces portugueses, qual assim a principal diferença para o Brasil, na sua opinião? Tem muita. Tem, né? Primeiro porque o Brasil é um país que tem muita influência de vários outros países, né? Então, e obviamente de Portugal também. Mas assim, a base dos doces portugueses são ovos, né? A maioria dos doces aqui tem ovo e açúcar na composição, pode ter certeza. E no Brasil a gente tem muito doce com fruta, né? Tipo a cocada, porque é um país tropical, a gente tem acesso a bastante fruta que já são doces naturalmente. Então, assim, eu acho que enquanto Portugal tem a confeitaria voltada mais para essa parte com ovo, o Brasil eu acho que vai muito para fruta, né? A goiabada. Com certeza, esses doces com fruta, é verdade. E também eu diria que um pouco o teor de açúcar que se consome no Brasil é um pouco diferente da quantidade que tem aqui, né? É visível nos chocolates e em todos os tipos de doce, né? Sim. É bem assim diferente. E uma curiosidade, como eu estava comentando, no século XVIII, Portugal era um grande produtor de ovos, tá? E inclusive não era assim uma época que se consumia os ovos como a gente consome hoje em dia. Então eles aproveitavam as claras para engomar mesmo os hábitos das freiras e dos monges, né? E uma curiosidade também, a partir do final, mais ou menos assim no final do século XVIII, eles usavam essas claras. Todas as pessoas mais nobres, ricas, engomavam também as suas roupas. Era uma tradição. Como não havia o consumo de ovos, eles jogavam fora. Até que nos conventos e nos mosteiros começaram a criar os doces com ovos, né? E aí foi a tradição. E uma curiosidade também que eu queria acrescentar é que a maioria das receitas que nós temos acesso hoje são de pessoas que ou trabalharam nos conventos, né, como empregadas e tal, ou então, quando acabou, né, porque em mais ou menos 1834, todos os mosteiros e ordens religiosas fecharam aqui em Portugal. Então, essas pessoas que eram religiosas tiveram que, para sobreviver, realmente pegar essas receitas conventuais, né, que foram criadas no convento, e vender os seus doces para conseguir ter a sua sobrevivência. Daí que vem a origem dessas receitas, né? Sim. Olha, vamos voltar aqui para a receita rapidinho. Sim. Eu já terminei, eu já abri todas as massas aqui.
Quem está em casa pode continuar abrindo, vai acompanhando, qualquer coisa, manda no chat se tiver alguma dúvida, tá? E agora, numa panela, eu vou colocar o leite, as quantidades, todos vocês já receberam, né? Quando fizeram a inscrição. Sim. Vou colocar a calda. Essa calda a gente faz antes porque ela tem que estar em temperatura ambiente. Eu vou colocar a farinha e o amido. Daqui a pouco eu explico sobre a calda. A receita tradicional, ela é só com farinha, mas eu aprendi aqui em Portugal com um chefe que, inclusive, foi num workshop do Cook em Portugal que eu conheci, e ele me falou que se usar só a farinha, a massa fica muito pesada. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram vários testes e eles chegaram a essa receita que fica mais cremosa e menos dura, sabe? E substituir farinha por amido, maisena, né, que as pessoas conhecem. Então, tem aqui 25 gramas de farinha e 20 gramas de amido, em vez de colocar tudo de farinha. E isso vai fazer diferença, pode ter certeza. Vou colocar aqui, a gente vai levar em fogo médio, tá? Vamos misturar bem antes de ir para o fogo. Está participando aí. Olha, a gente vai misturar bem o leite e as farinhas. Tá? Pronto, e agora que isso aqui já está bem misturado, a gente tem que misturar antes, senão se levar para o fogo empelota. Mas se empelotar também não tem problema, porque a gente tem um truque para resolver isso. Ótimo. Eu vou trazer aqui para o fogo agora. Pronto, e a gente vai mexendo sempre até engrossar. Isso aqui vai engrossar, vai ficar mesmo muito, muito, muito grosso. E aí depois a gente vai adicionar a calda. E o que eu falei da calda é uma calda feita com açúcar, água, canela e casca de limão. Esse é a receita tradicional. Se você quiser colocar um sabor diferente no seu pastel de nata, você coloca através da calda. Por exemplo, você pode colocar vinho do Porto nessa calda. E vai fazer um pastel de nata com sabor vinho do Porto. Você pode colocar nessa calda uma fava de baunilha. Pode colocar nessa calda raspas de limão, raspas de laranja. Então, assim, você consegue, usando a criatividade, sair do tradicional, do óbvio, e fazer uma receita diferente, né? Então, chefe, isso... algumas empresas aqui em Portugal também apostam, né, nessa ideia, né, de você modificar um pouquinho, digamos, o gosto, né, da nata tradicional e colocar, assim, diferentes sabores, né? Como a chefe falou, o vinho do Porto seria uma opção muito interessante, né, porque combina bastante, né, a doçura do vinho com esse tipo de doce. E também... existe mais algum, fora isso, então, o limão, a laranja, isso separado, né, chefe? Sempre separado? Sim, isso como eu disse, é na calda, através da calda Na calda. que você adiciona o sabor. Perfeito. Guilherme, estão pedindo aqui para eu relembrar os ingredientes da receita, tá? Então, eu vou falar aqui que a gente falou que eram 2 rolos de massa folhada retangular, 25 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de amido de milho, 250 ml de leite, 5 gemas, canela em pó opcional e a calda de açúcar. Aí depois os ingredientes da calda: 200 gramas de açúcar, 175 ml de água, um pedaço de casca de limão e um pau de canela. Eu estou aqui monitorando o chat, se alguém tiver dúvida, é só mandar aqui que a gente responde. Perfeito. Olha, só uma coisa sobre a calda também. Esse doce é um doce, assim, bem doce. Tem bastante açúcar. Tem gente que não gosta muito. Eu, por exemplo, eu prefiro que tenha uma acidez no doce, ou que não seja tão doce, porque eu acho que doce demais é enjoativo. A gente vai fazer com esse peso que a gente passou aí agora, da receita, mas vocês podem alterar. O doce vai vir através da calda. Então, se vocês quiserem fazer um pastel mais soft, assim, não tão doce,
em vez de colocar 200 gramas de açúcar, pode colocar 150, que é a medida que eu gosto de usar, tá? Eu passei para vocês 200 porque é a receita tradicional e ela é doce. Mas se vocês quiserem alterar, se vocês tiverem o paladar assim parecido com o meu, pode alterar isso, tá bom? Isso fica a critério de vocês. Sim. Chefe, em relação assim, tem o nome, né, do doce, que é um pastel. Isso é uma coisa curiosa aqui de Portugal, né? Quase tudo é pastel quando se refere a doce, né? Nós no Brasil falamos pastel para aquele pastel de feira, ou, né, por exemplo, isso é um costume, né, chefe? Sim, sim. Eu achei engraçado isso também, porque eu achei estranho quando eu cheguei aqui. Até na verdade, o único salgado que eles usam pastel aqui é o pastel de bacalhau, né? Porque o pastel é sempre doce. Exatamente. E, inclusive, nessa questão dos salgados, né? Eles aqui também têm os nomes bem diferentes, como é o caso, o nosso risoles é risol, e coisas assim um pouquinho diferentes mesmo. Mas, chefe, nesse momento já entrou os ovos? Não, ainda não. Por enquanto tá só o leite, a farinha e o amido. Perfeito. E ele tá aqui engrossando. Vai engrossar muito mais que isso. Sim. A gente faz em fogo médio-baixo, porque se fizer em fogo alto, ele empelota. Do mesmo jeito que eu pedi para vocês prepararem a calda com antecedência, porque se colocar a calda quente, ela vai pelotar também. Então, aqui agora um pouquinho de paciência e mexer até engrossar. A chefe Nana Barreto, ela está falando de uma cidade chamada Vizela. E nessa cidade existe um doce também, que é um doce conventual, chamado bolinhol de Vizela, né? E esse doce, no ano passado, ele ganhou assim, o prêmio como uma das 7 maravilhas doces de Portugal, que é uma iniciativa que foi criada, né, há um tempo atrás, e que promove doces, principalmente doces que não são tão famosos como esse que nós estamos fazendo hoje com a chefe, que é o pastel de nata. E o bolinhol é uma espécie de pão de ló, não é, chefe? Sim, é um pão de ló com uma camada de açúcar cristalizada por cima. É uma delícia. E faz jus ao prêmio das 7 maravilhas. Mereceu. É mesmo muito bom. E eu acho bem legal aqui em Portugal que as pessoas são muito orgulhosas, sabe? É verdade. Das coisas que tem. Então, por exemplo, é um doce típico de Vizela, que é a cidade onde eu moro. E todo mundo de Vizela adora o doce e faz questão de, quando for à casa de uma pessoa visitar, levar o doce, né, o bolo. Sim. Isso é bem legal. Olha, vamos tomar aqui para ver a textura. Olha como é que tá já. Certo. Tipo um creme. Tá, tipo um creme. Ainda vai ficar mais. Esse bolinhol, gente, que é um pão de ló, ele tem um formato diferente do pão de ló que a gente está acostumado a ver, que é redondo, né, com furo no meio. Esse tem uma história antiga que... Por que tem esse nome bolinhol? Porque antigamente, quando foi criado, isso tem quase 100 anos, essa história, né? O que acontece? A senhora que fazia o pão de ló, ela ia numa feira muito distante, né, de Vizela, ia de a pé. Então, ela colocava vários assim, pão de ló redondos num saco, chegava na feira para vender, ele estava meio achatado. Então, para poder... E também outra coisa, né? Para você colocar num saco sei lá, 20, 30 pães de ló, ela colocava num tecido de linho rústico. Esse linho assim, antigo e rústico, eles chamavam de linhol. É um linho antigo que se usava aqui em Portugal antigamente. Então, o que acontece? Chegava na feira achatado. Então, ela resolveu, por comodidade, fazer um pão de ló retangular. Então, ele parece um pão de forma, esse pão de ló, e é coberto com uma camada de açúcar. É muito saboroso. Ele é um pão de ló, assim, bem diferenciado, né, chefe? Sim. Olha aqui o ponto, gente. Estão vendo? Não pode pingar da Isso, né? Esse exemplo do bolinhol, não pode... Desculpa, deixa eu só, Guilherme, te interromper aqui rapidinho para a gente dar continuidade na receita e a gente já volta a falar do bolinhol. Perfeito. Segura aqui para mim, por favor, a panela. Isso.
E agora a gente vai pôr a calda nessa hora. Eu tirei do fogo, não tá mais no fogo, tá? E aqui a gente vai colocando a calda aos poucos e mexendo. Mexendo sempre rápido para não empelotar. Essa é a hora que a gente chama a criança para ajudar a derramar aqui devagarzinho. Chama um coleguinha, que isso aqui é difícil fazer sozinha. E ele vai ficar assim, bem líquido. Ô, Nana, estão falando que na receita ela não parou de mexer. Na receita diz que tem que colocar na panela e não precisa mexer. Será que a gente escreveu a receita errada? Não, essa é a receita da calda de açúcar. A calda de açúcar não precisa mexer. A calda de açúcar é só colocar água, açúcar, canela e limão no fogo mais alto possível. Quando começar a ferver, conta 1 minuto e meio, conta 2 minutos e está pronto. Não precisa mexer. É essa calda que eu acabei de derramar aqui. Agora, isso aqui, vocês viram que eu não parei de mexer 1 minuto. Se não mexer, empelota, porque tem farinha aqui. E permanece fora do fogo. Sim, agora está fora do fogo. No fogo foi só para fazer o creme. Perfeito. Aí agora a gente vai usar uma técnica chamada de temperagem, que é o seguinte. Deixa eu organizar aqui. Se a gente colocar o ovo aqui direto, tá quente, né? Vai cozinhar o ovo, vai ficar um gosto horrível de ovo. O que a gente faz? A gente vai pegar aqui uma concha dessa mistura. Vamos colocar aqui no ovo. Tá filmando bem? Dá pra ver? E a gente vai colocar e vai mexendo bem. Que é para temperar o ovo. O que a gente vai fazer? Vamos colocar o ovo na temperatura do nosso creme, né? Pronto, a gente mexe bem. E depois a gente vai acrescentar o ovo agora no final. Ótimo. Sempre mexendo. Nana, Filma assim de cima. Nana, estão falando assim, notei que as gemas estão inteiras. Elas serão acrescentadas à receita com a película que envolve a gema? Sim, não tem mal. Pode colocar porque vai cozinhar no forno depois e não vai ficar com gosto de ovo. Pronto. Ele fica assim, fica líquido mesmo, gente. Não se assustem. Isso aqui depois que vai pro forno, cozinha e fica cremosinho, uma delícia. Pronto, olha. Não é tão difícil, né? Só esses detalhezinhos que tem que seguir a risca, senão dá errado. Por exemplo, se começar já com a calda com leite, dá errado, não dá certo. Porque a calda tem muita água, vai cozinhar, vai evaporar demais e depois vai ficar super doce e vai ficar duro também. Então tem mesmo que seguir essa ordem. Esses detalhezinhos de enrolar massa, de temperar gemas, de substituir quase a metade da farinha por amido de milho, é o que vai fazer o pastel de nata de vocês ficar uma delícia. Eu vou transferir agora para essa vasilha aqui, que ela tem um biquinho, e depois vai ficar mais fácil para eu rechear os pastéis. Deixa eu fazer uma pergunta. Você comentou mais no início que se empelotar, você tinha um segredinho. Eu queria saber qual era esse segredinho. Sim. É porque não empelotou, que eu já estou acostumada a fazer. Mas se empelotar, vocês podem bater com a varinha, sabe? Ou pode peneirar bem e pronto, vai tirar todos os grumos. Mas bater com a varinha é melhor ainda. Se tiver varinha mágica, sabe? Pronto, é só isso o segredo. Simples. Ótimo. Pronto? Olha, então agora, o que vamos fazer? Vou pedir aqui, vamos pegar o celular aqui para me filmar e vou pedir para minha amiga buscar na geladeira. Olha, põe aqui dentro, por favor, as coisinhas que é para a gente rechear. Meu forno já está em temperatura máxima, então eu vou rechear e já vou colocar no forno. Enquanto isso, deixa eu arrumar a bagunça aqui. O consumo, né, chefe, das natas do país todo é impressionante, né?
É muito. Gente, é todos os dias uma pessoa em qualquer restaurante que você vai, em qualquer restaurante. Quando vai servir o café, no final, eles oferecem uma natinha junto. E uma mini natinha, não é essa aqui. Mas você, em supermercado, nas prateleiras, em todos os lugares que você vai. Quando vocês chegam em Portugal, no aeroporto vai ter nata já. Em qualquer lugar que você for, vai ter nata. Vamos. Eu vou rechear aqui e é outro truque para rechear, tá, gente? Gente, não, eu fiz só 6, eu não fiz todas, não. Mas em casa, com essas quantidades e com os rolos, vocês conseguem fazer. A gente não pode encher até o topo, porque isso... Estão me ouvindo, né? Sim, perfeito. Pronto. A gente não pode encher até o topo, porque isso aqui, quando vai no forno, ele incha. E depois derrama, entra aqui por trás da massa, aí a massa não folha, aí dá errado. Tem que colocar até a metade só, tá bom? Uhum. Olha, vou só filmar aqui, levando para o forno, e eu já te respondo isso, Vitor. Deixa eu puxar aqui, está muito quente. E agora, aqui vai ficar de 8 a 15 minutos. Aí a gente vai ter que ficar olhando, não tem jeito. Entendi. E o pastel de nata tradicional tem que ter aquelas bolinhas pretinhas assim que parece queimado, mas não é. Tem gente que faz essa mesma receita e que usa 3 gemas. Entende? Então, isso varia. Sabe aquela coisa de receita de família? Aqui em Portugal tem muito isso, né? A receita de família. Cada família tem o seu jeito de fazer aquele prato. E o pastel de nata é um deles. Cada confeitaria tem o seu segredo, cada família tem a sua forma de fazer. Tem pastelaria que trabalha com manteiga extra seca francesa para fazer a massa, que é para o folhado ficar melhor. Então, assim, tem vários detalhezinhos, tanto na massa quanto no recheio, que fazem a diferença. Essa receita que eu estou passando para vocês, eu aprendi, inclusive, num workshop do Cooking Portugal. Eu sou parceira dos meninos do Cooking. Eu, sempre que posso, participo. Já fiz 2 vezes a oficina de pastel de nata. E essa receita eu adorei. E o chefe me passou. Então, eu guardei comigo ela e agora estou passando para vocês. Mas eles testaram muitas vezes até chegar nessa receita, sabe? Sério, a criatividade é tudo, né? Que nem eu falei, você pode saborizar o teu recheio com várias coisas, como vocês também podem trocar a massa, por exemplo. Vocês podem fazer uma nata gigante. Não quer ter esse trabalho de abrir natinha por natinha. Pega uma forma de tarte, sabe? E abre a massa inteira, faz o recheio na mesma e coloca e faz uma nata grande, entende? Dá para fazer isso, inclusive muitos restaurantes fazem isso aqui. Olha, isso aqui foi o tanto de massa de recheio que sobrou, porque eu só abri 6, né? Senão ficava muito longa assim a live. Mas para vocês verem como rende, né? Parece pouquinha coisa, mas rende bastante isso aqui. E isso aqui daria para preencher o restante, que eu disse que dá para fazer mais ou menos 14, 15, né? Uhum. Então, chefe, nesse momento nós vamos mostrar um pequeno vídeo da origem, e assim, vamos falar junto um pouquinho da origem dessas natas, né? Então, deixa eu abrir aqui o compartilhamento, para que as pessoas possam saber da onde que veio, né, essas natas portuguesas. Sim. Olha que legal, tá mostrando aqui o Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. Olha que legal. Vamos ver as fotos. Olha, Cá, que a gente foi lá, vem vendo, a gente foi na nossa lua de mel lá. Porto. Olha que Nossa, legal. Muita fila. A gente foi lá. Olha. Eu achei muito doce, né? Acho que nem a chefe. Eu prefiro menos doce. Bonito. Ah, entrou?
Muito bem. Então, esses são os pastéis de Belém, né? Que deram origem a todas as natas que existem em Portugal, né? O primeiro foi do Mosteiro dos Jerônimos, né? Na região de Belém, em que até hoje, desde 1837, ainda existe essa loja, para muitos conhecida como a loja da Tenda Azul, que é a fábrica dos pastéis de Belém. E como nós Lindas essas fotos. esse ano ele comemora 183 anos que fazem as natas da mesma forma, usando a mesma receita conventual, sendo que, por curiosidade, nessa fábrica, em média, né, nos dias normais de turismo, quando tudo voltar ao normal, eles fazem cerca de 20 mil pastéis por dia, tá? E esse creme que a chefe fez aí, é feito numa outra fábrica, para justamente ter esse segredo. E o que dizem é que tem 3 pessoas que sabem apenas do segredo do creme dessa massa. Já o folhado é feito ali, mesmo em Belém, na fábrica dos pastéis. E uma curiosidade, gente, então eu quero agradecer aqui um dos herdeiros, né, dessa família que ainda trabalha com os pastéis de Belém, que é um símbolo português, o Dr. Miguel Clarinhas, que gentilmente concedeu para nós uma entrevista que em breve vamos publicar num podcast, e nos cedeu essas fotos gentilmente quando olha, nós falamos que íamos fazer essa live para falar dos pastéis de nata, né, porque fora de Belém são de nata, ou seja, todos os pastéis são maravilhosos e, como a chefe falou, tem as diversas formas de fazer e gostos e tudo mais. Mas, hein, chefe, eu queria a sua opinião sobre esse pastel de Belém. Sim, eu já fui lá, super disputado, gente. É difícil conseguir comer um pastelzinho de Belém, porque é muito famoso. Então, eu tentei ir lá umas 3 vezes e não consegui, porque muita fila, enfim. Mas da última vez que eu fui e estava assim mais vazio, eu encarei uma fila de uns 10, 15 minutos e consegui comprar. E realmente é espetacular. É mesmo muito bom, muito bom. Olha, um segredinho para na próxima vez que a chefe for e as pessoas que estão nos ouvindo visitarem a fábrica dos pastéis de Belém. A entrada da fábrica existe realmente muitas filas porque é o take away, para você levar os pastéis, né, para casa ou onde você quiser. E os donos da fábrica compraram vários edifícios ali, a região do térreo, que aqui se fala res do chão, e então ela é um labirinto, ela é muito grande a fábrica. Então um segredo é você entrar nela, né, mesmo que esteja cheio ali na frente, o que isso vai mudar, depois podemos falar um pouquinho, né, das alterações que vão ter nisso, mas você vai entrar e tem diferentes seções lá dentro, nesse labirinto que eu estou falando, em que você vai ser direcionado por pessoas que trabalham lá para você rapidamente poder comer a sua nata sentado, tomando o seu café ou ouvindo o Porto para acompanhar. E uma coisa que nós vimos ali no vídeo é interessante que eles têm, vamos dizer assim, a cozinha aberta, ou seja, vocês podem ver eles fazendo as natas. Né? Se você tiver a sorte, naquele momento que eles estão fazendo, ou enchendo, ou então retirando, né, das forminhas metálicas a nata, você consegue ver. E uma coisa, né, chefe, que eu vejo que é um diferencial comparado com outras fábricas de nata no país, essa de Belém é sempre quentinho, né? Sim, sim, eles têm fornada saindo a todo tempo lá. E realmente eu fiquei impressionada quando eu entrei dentro daquela loja. É enorme mesmo. Mas e eu dei a sorte de ver o pessoal confeccionando ali na hora os pastéis. Bem legal mesmo. Isso é uma marca, né? Hoje você não consegue vir a Lisboa e não comer o pastel. Sim, inclusive no Brasil, muita gente conhece como pastel de Belém, né? As pessoas não sabem que é pastel de nata. Quando fala pastel de nata, não sabe mesmo, porque o pastel de nata ficou famoso por causa do pastel de Belém, né? Exato. Mas uma pessoa em Portugal não pode abrir uma loja e falar que vende pastel de Belém, porque o pastel de Belém é uma marca e pertence àquela empresa e só eles fazem os pastéis de Belém, que é lá na região de Belém, não é? Em Lisboa. Exato. E olha, e para as pessoas que muitas vezes podem estar assistindo essa live ou conhecem familiares que são vegan,
foi lançado esse ano, no caso no Porto, não em Lisboa, uma empresa, né, uma fábrica de natas que é a que nós fazemos workshop, que a chefe Nana participou, que faz a nata vegan. Ou seja, é algo que eu convido a todos, quando estejam no Porto, de conhecer essa nata, que é algo diferente, né? Provavelmente tenha assim um sabor também diferenciado. Sim, inclusive, eu posso indicar aqui duas pastelarias que eu gosto muito do pastel de nata. Pronto, tem a Pastel de Belém, que é imperdível. É assim, quem vier a Portugal e for Lisboa tem que ir lá provar. Mas também tem outras duas que são muito boas e bem conceituadas, que já ganharam prêmios também, que é a Manteigaria, e tem tanto em Lisboa quanto no Porto, e também tem a Natas Douro, aqui no Porto, que é parceira do Cooking também, né? E que, além de ter um ambiente muito legal, fazem as natas incrivelmente bem. Então, fica aí essa dica para vocês. Eu nem sei, desculpa. Eu não sei se eu podia indicar restaurante. Inclusive, Eu vou até mostrar Natas Douro. O videozinho da Natas Douro. Isso, É rapidinho o vídeo, bem bacana. Vocês verem essas delícias todas. Legal, legal. Acho que esse é dos doces conventuais, né? Continua. Já volta, pera lá. É porque no site, no YouTube do Cooking Portugal, aqui, Oficinas de Doces Conventuais. Então, a Casa Lapão é uma casa com muito perto de 100 anos. Existe desde 1930 a fazer a doçaria de Vila Real, a doçaria portuguesa. Os doces principais da casa é o nosso pastel de docinho, hoje vulgarmente chamada como cristas de galo devido ao formato que tem, que realmente parece uma crista. O pito de Santa Luzia, um regional, que é à base de ovos e de amêndoas, a tigelinha de laranja e o pastel Santa Clara. Obrigado por virem. Errei o vídeo, mas é da Casa Lapão. Mas é interessante também. Interessante. Vocês viram as irmãs ali fazendo doce, gente? Se vocês separaram de hábito. Não são irmãs, tá? A gente não existe mais convento, infelizmente, em Portugal. Mas nessa experiência que fazemos com o Cooking, as funcionárias da fábrica se vestem de freiras para acompanhar e orientar as pessoas a fazerem os doces. É bom que ficam a conhecer aí um pouco, né, as atividades. O pessoal lá com a mão na massa, aprendendo a fazer os doces conventuais. Isso é uma coisa importante. A gente faz questão de ter bem legal isso. Vou mostrar agora o correto. Vou mostrar o correto. Desculpa, pessoal. Ao vivo é assim. Agora sim é o correto. Aqui são pequenos. Estamos aqui nas Natas Douro, no Cais de Gaia. Isto é um projeto em que foi desenvolvido este ano. É uma nata com sabor a vinho do Porto. Tivemos o cuidado também de fazer um formato em forma de barco rebelde, com sabor a vinho do Porto. Juntamos as duas coisas boas de Portugal, o pastel de nata, com o sabor do vinho do Porto maravilhoso, que é do Porto. Então, gente, o Sr. Felipe, que é o proprietário, né, que falou ali para nós, ele fez uma nata diferente da nata do pastel de Belém, né? Uma nata que é em forma do barco Rabelo, que é o barco que antigamente traziam as barricas de vinho do Douro para o Porto, para serem armazenados, para o vinho ser armazenado no Porto e depois ser vendido. Então, ele criou uma nata na forma de um barquinho. E essa nata é aromatizada com vinho do Porto. Também é uma dica muito boa para quem estiver na cidade do Porto de conhecer, porque, inclusive, essa nata vegan que eu falei é nessa mesma loja. Então, já aproveita e experimenta a vegan também, que é o lançamento desse ano. Então, essas novidades, é interessante, né, chefe? Você ter, assim, essas diferenças. Sim. Porque agora a gente está entrando num momento em que a gente tem que respeitar todas as opções das pessoas, né? E é muito chato uma pessoa pensa para uma pessoa vegana. Ver aquela delícia e não poder comer. Então, eu achei bem legal. Eu não sabia que ele tinha feito isso lá. Eu estou sabendo agora que o Guilherme falou. E achei bem legal e bem respeitoso, assim. Muito legal, né? Quem quiser ver, basta colocar no Facebook Natas Douro e tem lá as informações da nata vegan, tá? Eu não sei também os ingredientes, eu quero logo experimentar.
aqui... Nana, Oi. Nana, estão perguntando sobre o tempo no forno. Então, foi como eu expliquei, o forno tem que estar no máximo, né? E aí isso vai depender muito de cada forno. O importante é que a massa esteja bem assada por fora. Ela fica assim um pouquinho pretinha, não preta, porque preta é queimada, mas ela fica marrom escuro, entendeu? E aí isso a gente, infelizmente, eu não posso falar para vocês o tempo exato. A gente tem que ir controlando o tempo. A minha, eu acho que vai ficar 15 minutos, já está quase dando aqui. Chefe, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você faz em Portugal com catering e também personal chef, para as pessoas também conhecerem um pouquinho. Sim, sim. O catering é evento, eu faço petit comité, que é para poucas pessoas, não passo de 15 pessoas. Faço eventos particulares, batizado, festas de casamento, mas como disse, petit comité. E depois o personal chef, que é um trabalho que eu adoro, que eu já fazia no Brasil antes de vir para Portugal, antes mesmo de me formar, que é fazer um menu personalizado de acordo com cada cliente. Então, por exemplo, se eu vou à casa do cliente cozinhar, eu faço mando um questionário mesmo para a pessoa antes, com várias perguntas, assim, perguntando um lugar preferido do mundo. E depois, de acordo com as respostas, eu crio um menu com base na personalidade da pessoa. Então, o menu sempre é único do personal chef. É uma experiência bem legal, pessoal, que os meus clientes adoram. E, inclusive, contratam mais de uma vez porque querem, agora um menu de acordo com o meu marido, um menu de acordo com a mulher. Então, assim, é bem legal e eu tenho tido uma repercussão bem bacana aqui. Eu tô criando um site para divulgar esse trabalho meu. Ele está quase pronto já, só faltam alguns detalhes. E quando eu tiver com o site pronto, eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Inclusive, quem quiser conhecer meu trabalho, que não me segue ainda, me segue lá no Instagram. É nana.barretodias. Eu costumo postar assim, meu dia a dia voltado à comida. Então, eu posto o que eu como sempre, assim, as receitas que eu faço aqui em casa. E eu vou compartilhando sempre isso com vocês. Eu recomendo, porque tanto eu como o Victor seguimos direto e tem pratos, né, Victor, que são espetaculares. Esses dias, olha, a chefe Nana, ela fez um hambúrguer com carne de porco preto. Que maravilha, né, chefe? Ficou incrível. O porco preto, gente, para quem não sabe, é desse porco que é feito o presunto pata negra, que é um presunto assim delicioso. É um porco que se alimenta das bolotas, que vive livre. Então ele tem bastante gordura entremeada. É muito saboroso mesmo. Inclusive a carne desse porco. O normal é comer mal passado, né? Tem muita gente que tem medo de comer carne de porco mal passada, mas no caso esse porco em específico, o porco preto, tem que ser mal passado, porque fica mais suculento e bem mais gostoso. Se passar muito é igual carne bovina, fica ressecada, sabe? Inclusive tem vários estudos que esse porco preto, como a chefe falou, que come a bolota, ele tem assim a qualidade da gordura dele é muito equivalente com o azeite de oliva, gente. Então, não é uma gordura que faça tão mal para a saúde, né, chefe? Sim, sim. Inclusive, eu costumo cozinhar com essa gordura. Eu compro ela é uma gordura tipo uma gordura da picanha, assim. Uhum. Eu tiro essa gordura e derreto, em vez de usar manteiga nas receitas, derreto um pouco dessa gordura na panela e depois faço meu refogado na gordura do porco preto, que é tão saudável quanto o azeite. É mesmo um ingrediente incrível. Olha, gente, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho da receita. Já tá bom, tá? Só que o que é que eu faço? Agora, eu não vou abrir o forno, tá? Eu vou só desligar o forno e deixar descansar aqui dentro mais 3 minutinhos, assim, tá bom? E depois de 3 minutos, a gente vai abrir o forno, deixar sair todo o calor, tá? Então tem que ficar com o forno aberto, mas com a nata lá dentro ainda mais 2 minutos, para não dar o choque térmico na nata, porque vocês vão ver que quando ela tá no forno, ela vai crescer muito.
E se vocês abrirem o forno logo de uma vez, não dá esse tempo de descanso, a nata vai descer demais e vai ficar assim soladinha, sabe? Não vai ficar boa. Pois é, chefe. Olha, a chefe Nana, ela também está numa região que é maravilhosa. E não adianta, gente, quando fala o tema Portugal, tem que falar de um outro assunto que pelo menos dá uma pincelada dos vinhos portugueses, né, chefe? Ah, sim, eu adoro. Eu moro na região do vinho verde. Eu não sei se vocês conhecem, é um vinho que ainda tá se dando a conhecer, sabe? Não é muita gente que conhece, mas é um vinho espetacular, gente. É um vinho que ele é levemente gaseificado, ele só é produzido aqui nessa região onde eu moro. E é mesmo um vinho muito saboroso. Eu não tenho nenhuma garrafa aqui, por acaso, para mostrar para vocês. Olha, então, tem alguém falando que está com vinho verde. É mesmo muito gostoso. É porque é um vinho muito simples e fácil de beber. Eu acho que a Thaís também tem vinho verde ali, viu? Você pode beber. Então, olha o vinho verde da Thaís ali. Boa. Esse vinho é incrível, né? O vinho verde, porque ele tem essa denominação por ser de uma região que é muito verde. Então, muitas pessoas se confundem. Nossa, ele vai ser verde. Não. Ele é, na verdade, um vinho que está numa região com muita área verde. Então, é um vinho certificado. Olha lá, é como se fosse um vinho branco, né, Thaís? Ele tem o vinho verde branco e tem o vinho verde tinto, que é chamado de vinhão. O vinho verde tinto, normalmente, é para comer, para acompanhar carnes de caça, carnes mais fortes, né? E o vinho verde branco já é um vinho mais leve, principalmente da uva alvarinho e da loureiro, que são uvas bem suaves. Então, tanto dá para você tomar em um dia na beira da piscina, como acompanha bem qualquer prato, seja carne, seja peixe. É um vinho bem flexível mesmo. Ele é muito aromático. Tem até vinho verde rosé também. Eu tomei esses dias um português rosé, vinho verde, muito bom. Sim. Muito bons. Esse Olha, vinho... já tá certo. Eu vou... Deixa eu virar aqui. Exato. O forno já está desligado. Eu vou abrir para deixar o calor sair, tá? Vamos deixar aqui mais 2 minutinhos e já eu mostro para vocês como ficou, tá bom? Então... os vinhos verdes, né, são muito interessantes. Esse vinho tinto, né, que a chefe falou, que também é um vinho verde, da região dos vinhos verdes, ele normalmente, nas casas, restaurantes tradicionais e nas famílias, se bebe com uma amálgama de porcelana, né, chefe? Sim. É uma malguinha mesmo? Ou então um copo de porcelana. Aqui em casa eu tenho até. Deixa eu pegar aqui. Pega pra mim, pra você me Isso é legal de mostrar pro pessoal, que é diferente, um copo de porcelana. É uma tradição que as famílias mantêm, né? É muito legal. Sim. Deixa eu ver os dois. Assim, não, parece uma xícara, mas é mesmo assim, de porcelana. Sim. Esse aqui, inclusive, é de uma empresa, Manuel Costa e Filhos, que fazem esses vinhos, e eles fizeram assim um copo bem engraçado para as pessoas, para dar para os clientes. E tem que, se o Santo Padre soubesse que este vinho tem vinha de Roma aqui para beber vinho também. Enfim, ou então numa amálgama mesmo. Sim. É uma tradição que se preserva, né? E muitos restaurantes mesmo do norte de Portugal se encontram, né? Com certeza. Eu estou tirando aqui do forno. Olha, aqui ficou bonito, mas ainda podia ter ficado um pouquinho mais para poder ganhar mais cor, sabe? Isso aqui podia ter um pouco mais de cor, podia, se calhar, mais 2 minutinhos de forno ia bem aqui. Mas pronto, agora também não posso voltar. E tá bom, tá no ponto. Esse é o ponto, né, chefe? Tá cremosinho assim. Tá bem quente, eu não vou mexer ainda, tem que esperar esfriar um pouco. Tá bem crocante, olha a massa. E isso que é o importante, é ter essa massa assim, crocante.
E folhada, olha, vocês estão vendo, viram que ela folhou bem. Estão vendo? Quem fez aí em casa? Tá dando certo? Vocês estão em que pé da receita? Depois, caso alguém queira mandar uma foto ou queira abrir a câmera para, né, Victor, para mostrar aí. Acho bacana o seguinte, lançar aqui também, a gente também tem que finalizar, porque para dar 1 hora certinho, e aí já lançar os agradecimentos todos, né? Aí em parceria aí com a Mari Love and Travel e Longe de Perto, né? Agradecer aí todo esse apoio, claro, a nossa chefe aí, Nayane Barreto, por toda essa, né, esse mostrar esses segredos todos. E aí, olha lá, vamos lançar aí um desafio, a Mari pelo mundo aí me dá um apoio comigo, e aí o pessoal que fizer, né, e mandar uma foto aí, ou aí, vamos ver aí por onde, por direct, enfim, mande para nós, e aí a gente presenteia, pelo menos para os 5 primeiros, a gente presenteia aí com o avental do Cooking Portugal. Eu sou a Carla, do Longe de Perto, e a gente queria super agradecer, né? Primeiro, vocês terem aceitado esse desafio da gente de entrar nesse mundo das viagens virtuais, porque a gente falou, e aí vai ser essa história, a gente não está viajando, mas a gente precisa viajar, né? Enquanto a gente está em casa ainda. Então, eu, a Thaís, do Love and Travel, a Mari e a Andrea, do Mari pelo Mundo, a gente falou, vamos ver se eles topam esse desafio. E eu acho que foi incrível, né? Porque o Cooking em Portugal é uma experiência que a gente adora, a gente super indica nos nossos roteiros, né? Quem quiser se juntar à próxima turma que acontece em novembro, é só falar com a gente, porque realmente a gente está muito animado com relação a isso. Isso aqui, gente, eu coloquei canela, lembra que eu coloquei canela opcional? Pronto, tá, aí tá bem quente, mas olha, eu vou pedir para a Celine filmar que vai ficar melhor. Olha, vem aqui para a luz pra gente. A Andréia vai desafiar a chefe aí, vai mostrar o dela. Estão vendo? A da massa também, tem que mostrar aí. A massa bem crocante, olha. Olha. É isso, gente. Obrigada, né, gente? Espero que todo mundo tenha gostado. E para encontrar a gente, eu acho que nas redes sociais, né, do Love and Travel, do Longe de Perto, do Mari pelo Mundo, do Cooking Portugal. E nós temos o Facebook, o Instagram, o podcast do Mari pelo Mundo, o podcast do Cooking Portugal. Vou provar também. Obrigada, Nana. Obrigada, Guilherme. Obrigado, foi ótimo. Eu que agradeço. Que vocês aceitaram esse desafio aí da gente aqui direto do Brasil. Já queremos o próximo. Sim, bom, sim, é uma série. Ó, gente, e só uma frase que eu queria te deixar aqui também é o seguinte, olha, uma frase portuguesa. Um doce desperta o paladar, resgatando o valor dos tempos, por isso é uma experiência. Então, vem experimentar esses doces aqui em Portugal, tá bom? Cooking em Portugal. Muito bom, Guilherme. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.